os reforços, algo sobre Douglas Santos? Não. E acho difícil, viu, grande André, grande Doriano, acho difícil trazer um lateral esquerdo agora. Sem grana que o Atlético tá, você tendo o Arana um pouco, vai ter uma parte que ele vai estar na Copa América, mas você já tem o substituto, que é o Scarpa. Você está com dinheiro contado, você vai trazer um lateral para quando o Arana voltar, ele vai ser titular. Eu acho que para essa janela o Atlético não vai investir em lateral esquerdo, não. Né? Estão falando aí no zagueiro, deve vir o Júnior Alonso, e aí a questão é o resto, né? A diretoria não está se manifestando, não está colocando, inclusive, que não vai contratar, que talvez chegue só o zagueiro. Eu espero que eles mudem de ideia e contratem pelo menos um volante e um atacante. Já falei isso aqui em outras oportunidades e vou repetir aqui. Para mim, é importante você reforçar esse elenco do Atlético para o restante da temporada. Esse negócio de só um zagueiro e o Bernard, eu acho pouco. Fala que é mentira que o Galo está querendo o Gabigol. É mentira. Resolveu? É mentira. Eu não ouvi nenhum tipo de comentário de ninguém do Atlético falando em Gabigol. Surgiu mais pelas redes sociais, sendo bem sincero. Salário alto, tudo mais. Marcelo Braz, Breno, é muito difícil entender a bipolaridade do futebol do Galo, de melhor futebol da América para futebol muito abaixo. Para mim, uma combinação de fatores, ausência de jogadores, escalação e postura. Marcelo, vamos com calma, foram só 2 jogos ruins para a gente poder já colocar que está tudo terra arrasada, tudo dando errado. Aí joga bem, arrebenta com Caracas, volta a ser o melhor futebol da América. Vamos com calma, né? O Marcelo Ferreira, bom dia, sou de Coronel Fabriciano. O Rap Show falou do lateral direito do esporte, que tem 17 anos, 60 mil euros, tem que buscar. O Atlético não. Gente, a verdade é o seguinte: eu acho que isso tem que ficar bem claro e todo mundo sabe. O Atlético tem uma limitação orçamentária. O Atlético só vai buscar agora na janela o que ele achar que realmente é extremamente necessário. E isso ele acha que é um zagueiro e ele acha que é a questão do Bernard. Tá, o lateral direito do Sport me chamou a atenção também. Mas você vai trazer um lateral agora, que você está com o Mariano na reserva, o Sarabia? Será? Sinceramente, não acredito. Né? Eu acho que para a próxima temporada, aí é outra história. Mas eu acho que agora o Atlético não está se preocupando com algumas situações. Ah, você vai trazer outro goleiro agora? Não vai. Você vai trazer, deixa eu pensar em algumas posições aqui. Você vai trazer o atacante, deveria trazer, né? Tem algumas posições que o Atlético não vai se preocupar com isso. Ah, vai trazer um outro lateral esquerdo agora? Também acho que não vai. O Atlético vai gastar o seu dia de maneira inteligente, no aspecto de prioridades que o seu treinador vai passar para ele. A verdade é essa. Né? Mas não que não esteja necessitando. Graças a Deus, Breno Gabigol é um mala sem alça. Parabéns pelo seu trabalho, Cássio. Thiago Santos, Galo pode contratar o lateral esquerdo do América. Ele joga bem, assistiu o jogo ontem e curtiu o futebol dele. Wesley Pereira, sobre o Otávio, vai voltar quando? Você sabe fazer alguma. Vai trazer algum meio de campo? Ô Wesley, a previsão do Otávio é pro meio para final de julho. Ainda demora, né, cara? Vamos colocar mais 2 meses aí, né? E a questão é que o Atlético, aí, em princípio, estava falando em trazer um volante, agora mudou um pouco o discurso, falaram que não vão mexer com isso, a não ser que seja uma grande oportunidade de mercado. Eu volto a dizer que espero que a diretoria mude de ideia e contrate um volante, um atacante, além do Júnior Alonso e do Bernardo. O João Donizete, acho que o problema é que um dia o time joga muito e no outro não joga quase nada. Esse negócio do um dia, nós estamos generalizando, não estamos não? O Atlético jogou. O Atlético não jogou um dia bem. Ele jogou 12 jogos bem. Foi mais do que um dia. E aí o Atlético jogou 2 jogos mal. Né? 12 bem, 2 mal. Nós não estamos já generalizando como se fosse uma coisa normal. Vocês não estão achando, não? Parece que, não, sempre joga bem, joga mal. Bem mal, bem mal. Não é isso. Aconteceu 2 jogos aí que foram fora da curva. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, e não dá para generalizar, não. Vamos ter um pouquinho mais de calma na hora de analisar isso. Eu acho que está precisando disso. Né? Eu estou vendo muito torcedor batendo, batendo, batendo. Claro, precisa de reforço. Mas vamos lembrar, né? Existem algumas justificativas para o jogo contra o Sport, você não ter o Fux, não ter o Otávio, não ter o Hulk. São jogadores importantes.
Thiago Augusto, bom dia, sou rubro-negro, mas atleticano, não vai fazer partidas ruins como foi contra o Sport. Ainda acho que o Galo tem sim o melhor futebol hoje. Pode não estar num momento bom. Antônio Pimenta, sou vizinho e amigo do Julião e atleticano. Tem alguma novidade, Antônio? Um abraço aí para você, Julião, grande Julião. Alexander Rodrigues, e Luiz Scarpa contra o Sport, estava no mundo da lua. Deve estar pensando na briga dele com o William. O Michael Alisson, apenas Alonso, acho pouco. Precisamos de mais um lateral direito, um esquerdo e um volante. Bom dia, Breno, Daniel Santana. Olha só, só para a gente poder levantar algumas coisas aqui, né? Por que que a gente está falando dessa necessidade do Atlético contratar? Olha só, por que que a gente está falando dessas mudanças? O Atlético, se a gente for olhar em relação a 2023, no elenco do Atlético, olha só, saíram. O Hever não renovou. O Johan saiu, foi para o Inter. Saiu agora Gemerson, Edenilson, Patrick, Pavon. Saíram 6 jogadores do elenco de 2023. Né? E aí quem que chegou? Scarpa, Robert, Palácios e ainda vai chegar o Bernardo. 4. Saíram 6 para chegar a 4. Beleza, beleza. Mas vamos dar uma analisada. Né? Olha os nomes de quem saiu. Hever, Gemerson, Edenilson, Patrick, Johan, Pavon. Tudo bem que o Edenilson, o Patrick, esses caras não estavam jogando um grande futebol, mas eram jogadores de um nível que dava para poder. O Edenilson, em alguns momentos, contribuiu com o Atlético. Né? Agora, o que me preocupa, chegou o Robert, nem jogou até agora, e eu acredito que nem vai jogar. Chegou o Palácio, entrou aí 5 minutinhos e ainda não mostrou o que veio, só jogou contra o Sport. O Bernal, ok, o Scarpa, ok, mas você perde 6 e você traz até agora para mim 2, é lógico que o elenco vai sentir. É lógico que o elenco vai sentir. Isso tem que ser repensado, né? Mas eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Isso é uma decisão da diretoria, ela tem tempo para decidir, ela tem tempo para reverter isso. Mas vale lembrar que vamos ter Copa América, vamos ter ausência de jogadores, né? Além dessa questão das lesões, né? Ontem o Vargas foi convocado para a seleção do Chile. O Vargas foi convocado para um amistoso no dia 11 de janeiro, né? Contra o México lá no Chile, em Santiago, né? E, aliás, contra o Paraguai, não é contra o México, não, contra o Paraguai. E o Atlético vai jogar no dia 11 agora. Ia jogar no dia 12, né? Mas aí ontem a CBF antecipou o jogo do Atlético do dia 12, quarta-feira, para o dia 11. Se o Atlético jogasse no dia 12, existia a possibilidade do Vargas voltar para esse jogo. Assim como o Alisson, que até o dia 11 vai estar em Teresópolis com a seleção sub-20. Além do Alisson, vai estar lá o Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético, e o Danilo Minuti, preparador de goleiros. Mas agora, o jogo antecipou para o dia 11. Sabe o que aconteceu? Vargas agora está fora do jogo contra o Bragantino. É a CBF. Você só ajuda o Galo em CBF. Então agora nós temos realmente um desfalque confirmado. Mais um. Não teremos o Vargas. Contra o Bragantino, se tudo der certo, nós vamos ter Hulk e Paulinho. E no banco nós vamos ter Kardec e Cadu. Aí entra o que eu falo. Precisa de um atacante. O Atlético precisa de um atacante para o banco. Né? Essa mudança de jogo da CBF, olha, aliás, é uma zona a CBF, sabe? Cada vez eu fico mais indignado com esse negócio de mudança. Para quem trabalha com viagens como a gente, né? Que a gente fica buscando fazer reserva das viagens com antecedência para poder pagar menos, né? Poxa, a gente já tinha reservado a viagem para o jogo dia 12, né? Conseguimos um valor legal, mas a gente não pagou, a gente faz a reserva, né? Aí de repente tem que mudar tudo, muda para outro dia, valores mudam. É uma desorganização, você não consegue trabalhar com planejamento no futebol brasileiro, nem a gente que trabalha, não só aqueles que trabalham com os clubes, mas a gente que trabalha para poder cobrir. É impressionante, é um absurdo, é um absurdo. Mas só para poder dizer, então, olha para vocês verem aí, né? Para esse jogo contra o Bragantino, o Atlético não vai ter o Arana, que vai estar na Copa América, não vai ter o Vargas, né? E possivelmente não vai ter também o Alan Franco, né? Que já vai estar convocado também. Ainda não saiu, mas deve ser convocado para o Equador.
E não vai ter o Alisson. São desfalques, né? São desfalques, mais desfalques. Então, só para você colocar na sua agenda aí, o jogo do Bragantino que estava marcado para o dia 12, quarta-feira, às 5 horas da tarde, que eu achei um absurdo. Como é que você marca um jogo quarta-feira, 5 horas da tarde? A CBF mudou ontem o jogo para terça-feira, dia 11, 9h30 da noite. Não é isso mesmo. Terça-feira, dia 11, 9h30 da noite. Itzhak Oliveira. Bom dia, Breno. O Galo está precisando de um zagueiro e um lateral esquerdo urgente. Lúcio Souza. O que me incomoda é não ter um bom volante na base. Volante é uma posição mais simples de achar. Não precisa contratar. O Leonardo Esteves. Bom dia, Breno. Agora temos que seguir com o que temos. Janela só no final de julho. Janela só em final de julho. Vamos, Galo. Final não, né? Dia 10 de julho, início de julho. O Leonardo Esteves. O Yuri. Tenha um ótimo dia, Breno. Forte abraço. Santa Maria da Vitória, na Bahia. Um abraço aí, Yuri. Né? O Fábio Antunes. Bom dia, amigo. Salvador. Milito precisa encontrar o equilíbrio da equipe. Thiago Santos. Gente, o Galo está bem. A torcida mesmo está fazendo essa fumaça ruim para nós mesmos, está dizendo ele aqui. O Bernardo Vasconcelos está por aqui. Bom dia, abraço aí. Falando em CBF, né? O Atlético essa semana jogou contra o Sport e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E talvez você não saiba, né? Mas ainda faltam 3 times para poder confirmar, né? Como é que vão ficar as oitavas da Copa do Brasil. Mas já dá para ter uma ideia das pedreiras que vem por aí, né? Copa do Brasil que ainda tem boas premiações, né? O Atlético ganhou 3.465.000 reais por passar para oitavas de final. Preste atenção. Se o Atlético passa agora para as quartas de final, 4.515.000 reais. Se o Atlético depois passa para a semifinal, 9.450.000 reais. Olha como é que é grana, hein? E se chega na final, o vice-campeão leva mais 31,5 milhões. E o campeão leva 73,5 milhões. Olha que boa grana que está a Copa do Brasil, hein, senhores? Aí você vai falar, mas quem que o Atlético pode pegar nas oitavas? Bom, ainda faltam 3 jogos para definir. Ainda tem que ter o jogo de volta entre Operário e Grêmio. O primeiro jogo lá no Paraná ficou 0-0. Questão do time do Sul, né? São os times do Sul que não podem jogar. Então, Operário e Grêmio, 0-0 no Paraná. Deve dar Grêmio. Juventude e Inter ainda não fizeram nenhum jogo. Mas deve dar Inter, né? Imagino eu. E o Ipiranga, também do Sul, já jogou contra o Atlético Paranaense o primeiro jogo no Sul, ganhou por 2-1. Falta o jogo de volta no Paraná. A vantagem é muito pouca. O Cuca lá no Atlético Paranaense deve dar Atlético Paranaense, né? Mas, enfim, as oitavas estão marcadas para serem jogadas no dia 31 de julho e no dia 7 de agosto. Mas preste atenção, olha os clubes classificados já, que podem ser adversários do Atlético na Copa do Brasil, meus amigos. Agora é só pedreira. Porque tem Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Todos do Rio. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Bahia, CRB, Goiás e Atlético Goianiense. Esses já estão garantidos. Se a gente parasse aqui para olhar, qual que é o mais fraco? CRB. Aí seria CRB, Atlético Goianiense e Goiás. São os 3 times mais fracos. O resto é tudo série A. Inclusive o Atlético Goianiense é Série A também, né? Mas são os mais fracos. Enfim, mas aí vai ser sorteio para decidir, né? Aí sorteio você sabe, né? Pode acontecer qualquer coisa. Não sei, torcedor atleticano. O Galo, né, só deve fazer aí contratações pontuais, né, de que acha que é necessário de momento, né? Mesmo aparecendo aí opções para lateral direita e esquerda, o Galo não deve fazer investida nessas posições, né? E o mais certo de contratar aí será um meio-campo e um atacante. E fica naquela, né? Que o Galo tem aí alguns desfalques já confirmados aí pela Copa América, né? Vargas principalmente, provavelmente também Alan Franco, né? Deve ser contratado também. E para o jogo aí, né? Do Campeonato Brasileiro, na volta do Campeonato Brasileiro, a CBF já acaba de determinar mais desfalques aí para o Galo, né?
principalmente o Vargas, né, que vai estar em jogo aí com a seleção dele lá, com a chilena, e também o Galo não poderá contar talvez com Alan Franco. O jogo estava marcado para o dia 12 e a CBF aí antecipou para o dia 11. Então já deixando aí o Galo com esses desfalques, além dos desfalques aí já certo do Otávio também, né? Que só deve voltar aí no mês de julho. Então, meio complicado aí essa situação, né? E o Atlético vai ficar aí um bom tempo ainda esperando a chegada do reforço aí do Bernard, né? E não deve chegar algum outro atleta, né? Também que só pode chegar na janela de transferência dia 10 e muita demora ainda aí para saber quem o Galo deve buscar e qual posições buscar, né? O Galo está com um orçamento muito curto, não deve se esperar aí uma grande contratação, né? Então, só contratação pontual e jogador para recompor o elenco.